Esta semana estamos acompanhando o transtorno causado pelo viaduto que cedeu na marginal do Rio Pinheiros. As causas ainda estão sendo apuradas e a prefeitura não tem uma previsão de quando e como o problema será resolvido. A prefeitura, né, busca o projeto original para tentar facilitar a análise do problema e isto, claro, expõe a falta de preparo da cidade de São Paulo para enfrentar não apenas eventos desse tipo, mas também problemas com transporte de produtos químicos perigosos, acidentes com linhas de distribuição de gás ou derivados de petróleo, ou mesmo eventos naturais extremos, como chuvas intensas. E isso é bem frequente, a gente sabe, né? Vai chegar o verão aí, início de ano, esse evento também é bastante frequente. E nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele participa do projeto da FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, a cidade de São Paulo se mostra vulnerável em situações como as descritas, não é? Essa questão do viaduto é bem exemplo disso e muitos outros viadutos também, se dissesse, é só esse o problema desse viaduto, dessa ponte, não. A gente sabe que tem outros viadutos, né? Recentes. Em situações precárias. Há viadutos em situações precárias, mas esse é o termo. Isso mostra uma vulnerabilidade e é preocupante. Então, em 2012, só para pegar alguns eventos recentes, sim, o viaduto Pompeia ficou parcialmente interditado durante 6 meses, depois de um incêndio que afetou a sua estrutura. Em 2015, uma ponte localizada embaixo do viaduto Grande São Paulo caiu sobre o rio Tamanduateí. Em 2016, o viaduto Santo Amaro, na Zona Sul, ficou com a estrutura parcialmente comprometida devido a um incêndio provocado por um caminhão. O viaduto foi totalmente liberado mais de 6 meses depois. Então, esses são apenas alguns exemplos de problemas recentes que a cidade enfrentou com pontes e viadutos. Mesmo assim, vistorias não são adequadamente realizadas e manutenções são adiadas. Então, respondendo à sua questão, sim, a cidade está vulnerável pela falta de prevenção e pela ausência de planejamento sobre o que fazer durante uma crise. Seria correto esperar que, diante da frequência com que enfrentamos situações como essas, né, tem esses exemplos recentes, houvesse um maior cuidado com as nossas pontes e viadutos, não apenas com a vistoria e manutenção adequada de cada um deles, mas também com a elaboração prévia de planos de emergência. A cidade teve muita sorte com esse evento, pelo fato dele ter ocorrido no início de um feriado prolongado. Então houve tempo suficiente para que a prefeitura, a companhia de engenharia de tráfego elaborasse um plano emergencial para o trânsito, para desviar o trânsito que passa por aquela região. Mas fique imaginando, se isso ocorresse no início de uma semana normal de trabalho, como ficaria o trânsito? E isso é apenas parte do problema, né? Diariamente nós temos cargas perigosas, como produtos químicos, que cruzam a cidade. A CETESB, ela tem equipes preparadas para lidar com acidentes envolvendo essas cargas. Mas o que fazer diante da interrupção de uma via importante durante algumas horas? Será que a CET teria um planejamento prévio ou seria necessário improvisar? Outra questão, né? Se pessoas forem afetadas pelo vazamento de algum produto químico, que hospitais estariam mais preparados para atender a essas emergências? Diariamente nós temos cargas perigosas, produtos químicos cruzando a cidade de São Paulo, então isso não é uma eventualidade. Não, e passando por esses viadutos e essas pontes e tudo mais. Isso é uma possibilidade. Na cidade também há uma ampla rede de distribuição de gás para residências, hospitais e indústrias. O que fazer em caso de um acidente severo com uma dessas linhas? Certamente a Comgás, né, a Companhia de Gás de São Paulo, tem procedimentos bem estabelecidos, mas será que a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, estaria preparada para lidar rapidamente com a interrupção de vias importantes? E o que fazer com o transporte coletivo, que linhas remanejar e para onde remanejar? Como orientar a população? E o que pensar, por exemplo, sobre eventos extremos, né? Dados mostram que as chuvas têm ficado mais intensas, né, nos últimos anos na cidade de São Paulo. E será que a cidade está preparada
para lidar com o aumento das enchentes e alagamentos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, cada chuva intensa mostra que não estamos preparados. Exatamente. Este ano, estamos com uma primavera mais quente e mais chuvosa do que no ano passado. Isso tem levado a um aumento significativo nos casos de dengue. Esses casos mais do que dobraram no estado de São Paulo este ano. E as previsões climáticas já indicavam uma primavera e um verão mais chuvosos e com temperatura mais elevada. Será que a Prefeitura de São Paulo levou isso em consideração? Que medidas foram tomadas para evitar um aumento dos casos de dengue, zika e chikungunya aqui na cidade de São Paulo? Então, uma cidade com 12 milhões de habitantes, né, mais habitantes do que em Portugal inteiro, precisa de planos de contingência que analisem as maiores vulnerabilidades a que estamos sujeitos e indiquem as medidas que deverão ser tomadas para reduzir o impacto desses eventos. Não podemos ver a cidade improvisando nessas situações. É necessário um mínimo de planejamento, né? Milhões de pessoas podem ser afetadas por esses eventos. E a cada vez que ocorre um problema desse tipo, fica evidente a nossa falta de planejamento na prevenção e também falta de planejamento sobre o que fazer diante de uma emergência como essa. Quase sempre partimos para o improviso. E uma cidade com 12 milhões de habitantes não comporta esse tipo de solução. A gente sabe que qualquer mudança no trânsito causa um transtorno imenso. Exatamente. As marginais são vias, justamente elas servem para escoar. Infelizmente, a gente tem uma dependência muito grande do transporte individual. O transporte coletivo ele não consegue atender a demanda. Então, qualquer interrupção numa via importante acaba gerando um impacto muito grande no cotidiano das pessoas, no dia a dia aí da cidade. Felizmente, que aconteceu, como o senhor já destacou, no meio de um feriado, né, no meio de uma madrugada, ninguém foi atingido, só que na volta do feriado foi um transtorno imenso na quarta-feira para as pessoas. E persiste até hoje. E persiste, o problema está aí, com reflexos, porque quando a marginal tem complicações, os reflexos se espalham por outras vias, né? E fica muito difícil. Portanto, o problema com viaduto não é novo, como o senhor destacou aqui historicamente, são vários casos, vários exemplos, então isso já tinha que estar dentro do previsto, e aí vai ter que fazer uma verificação nesses viadutos, pontes, porque o que a gente tem visto é falta de manutenção. Não precisa ser muito técnico, nem muito especializado para perceber o que é que está acontecendo aí. Professor Pedro Luiz Costes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte sobre esse assunto, professor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.